Olá, bom dia a todos. O meu nome é João Honrado, eu sou biólogo, sou professor aqui no Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e sou também co-diretor com o professor Domingos Lopes, que esteve convosco há minutos atrás, desta nova licenciatura em Engenharia e Biotecnologia Florestal, que os meus colegas tão brilhantemente já vos apresentaram. Queria aproveitar os próximos 15 minutos para vos dar nota de mais algumas ideias importantes sobre a floresta, dando, aliás, sequência a duas ideias importantes, que entretanto já ficaram. A primeira é claramente que a floresta desempenha hoje um papel central na resposta a muitos dos desafios que a sociedade enfrenta, não só no contexto nacional, como muito bem vocês destacaram há pouco, com a problemática dos incêndios, mas também um conjunto de outros desafios, mas também no contexto global, e ainda recentemente vimos várias iniciativas sobre as quais vos falarei daqui a pouco, em que as florestas assumiram um papel central na nossa resposta enquanto sociedade, a desafios tão importantes como sejam, por exemplo, as alterações climáticas. A segunda nota importante que gostaria de vos dar é que hoje a floresta e a gestão da floresta e a investigação em floresta fazem-se largamente assentes na recolha e na exploração de volumes cada vez maiores de informação, que são recolhidos através de várias tecnologias, desde uma dimensão mais laboratorial, mais de recolha mais intensiva de informação, por exemplo, ao nível do DNA, da biodiversidade, da metagenómica aplicada à floresta, mas também nesta visão mais macro que nos é dado pelos satélites, pelos drones, pelos aviões, por todos os equipamentos que temos hoje disponíveis, as soluções que temos hoje para recolher informação sobre a floresta, informação essa que depois aplicamos para melhorar precisamente a forma como fazemos a gestão da floresta, a gestão dos riscos que lhe estão associados, mas também a valorização dos serviços ambientais que a floresta nos fornece. Não podemos, obviamente, deixar de destacar à partida aquilo que é a importante vocação produtiva que a floresta tem, sobre a qual ainda há pouco os meus colegas vos falaram. Hoje, fortemente assente em fileiras competitivas, fileiras industriais altamente organizadas no mercado global, apoiadas pelas novas ferramentas da biotecnologia, do melhoramento de plantas e da sua aplicação ao nível do reforço das produções, mas também da gestão de riscos biológicos como pragas ou doenças. Em Portugal conhecemos bem algumas destas fileiras, todos nós conhecemos as florestas, as nossas matas de eucalipto, as nossas matas de produção que caracterizam grande parte do território nacional, onde esta espécie alcança níveis de crescimento e de produção interessantes. Temos também o exemplo do Pinheiro Bravo, que todos conhecemos também. Mais ao sul ou no interior do país temos também os bosques de sobreiro, explorados já há muito tempo para a exploração da cortiça, de que continuamos a ser um dos principais, ou se não mesmo o principal país produtor e exportador no contexto global. É evidente que mesmo esta dimensão produtiva da floresta enfrenta hoje desafios de sustentabilidade, desafios que estão cada vez mais presentes na opinião pública. Só para vos dar um exemplo, esta imagem que está aqui à esquerda é uma fotografia do saco do pão do supermercado que eu fui comprar ontem e que reparei que é produzido com base em madeira e em fileiras florestais certificadas no contexto internacional por um dos vários mecanismos de certificação existentes e cada vez estas indicações de origem certificada ou de modo de produção certificado estão presentes naquilo que são os produtos que nós adquirimos ao nível do papel, por exemplo, mas também noutro tipo de produtos, como seja os que derivam da indústria do próprio mobiliário, que é, como sabem, uma das principais aplicações. Isto significa que as florestas, a partir de onde este papel foi produzido, cumprem um conjunto de requisitos relacionados com aquilo que é o modo de produção, a sua sustentabilidade ambiental, a sua responsabilidade social para as comunidades envolventes e, portanto, damos garantias enquanto cidadãos e enquanto consumidores de que que estamos a consumir de forma responsável no quadro dos desafios de sustentabilidade que hoje caracterizam a nossa vida e a nossa sociedade. É evidente que estas questões foram se tornando cada vez mais prementes, porque se acumula evidência daquilo que é o impacto, a transformação que o homem vai fazendo incidir sobre a superfície da Terra, hoje em dia profusamente espalhada pelo globo, nas suas várias dimensões, praticamente todo o globo afetado também pelo fenómeno das mudanças climáticas,
que obviamente está dependente do sistema climático e, portanto, é globalizada por natureza, mas também, a partir principalmente de meados do século XX, o crescimento exponencial de um conjunto muito alargado de indicadores relacionados com a dimensão económica, com os nossos hábitos de consumo, com a industrialização, com a extinção de espécies ao nível da biodiversidade, com o aquecimento global, de facto uma explosão, um crescimento explosivo destes indicadores que nos assinalam que estamos perante uma era claramente dominada pela atividade do homem e que de facto foi transformando de forma bastante profunda a superfície da Terra, obviamente levantando dessa forma desafios importantes. De acordo com estudos recentes, estaremos aparentemente a aproximar-nos daquilo que se denominam limites planetários, ou seja, algumas destas alterações já são tão profundas que podemos estar a atingir o nível em que se torna quase impossível reverter essa tendência. Estamos a falar de alterações ao nível do clima, da perda de biodiversidade, das transformações do solo e dos ciclos biogeoquímicos que lhes estão associados e, portanto, é necessário agir rapidamente e, precisamente por esse motivo, é que existe uma atenção cada vez mais importante ao fenómeno da sustentabilidade e vão sendo, através de diversas agendas internacionais, vão sendo enunciados diversos objetivos de desenvolvimento sustentável, como esta Agenda 2030 das Nações Unidas, que nos alerta para a importância de cumprirmos um conjunto de metas no sentido de garantir que temos planeta para continuar a viver durante as próximas décadas, antes de descobrirmos ou de Terra transformarmos outros planetas, que é algo que ainda não está, como sabem, ao nosso alcance e, portanto, temos de facto que mudar algo na forma como temos vindo a explorar os recursos naturais. As florestas, obviamente, encontram-se entre os ecossistemas que mais contribuem para estes desafios ou objetivos do desenvolvimento sustentável, do ponto de vista da luta contra a pobreza, através precisamente dos produtos da floresta, das alterações climáticas através do carbono, os impactos positivos sobre a saúde, nomeadamente ao nível, por exemplo, das plantas medicinais, a regulação dos recursos hídricos e da sua qualidade e disponibilidade para as diversas finalidades. E, portanto, as florestas desempenham cada vez mais este tipo de papéis importantes no fornecimento destes serviços ecológicos que complementam a vocação produtiva que sempre caracterizou as florestas e, em particular, as florestas em Portugal. E tivemos, como eu dizia há pouco, uma evidência muito clara da importância das florestas. Tivemos, no ano passado, esta cimeira em Glasgow, que deverão estar recordados, a cimeira para o combate contra as alterações climáticas, e o primeiro grande acordo que foi celebrado foi, de facto, um acordo global com metas quantificadas para travar a desflorestação em diversas regiões do globo e, em particular, naquelas zonas onde ainda temos áreas mais extensas de floresta que constituem importantes sumidores de carbono e que interessa, portanto, valorizar no sentido de combater o fenómeno das mudanças climáticas. Mas há todo um conjunto de outras contribuições, já vos fui falando sobre outros serviços ecológicos ou serviços ambientais que as florestas nos prestam, para além daquilo que é, digamos, o sumidor de carbono e o combate às alterações climáticas. Há todo um conjunto de funções relacionadas com a proteção do solo, com a formação de novo solo para o futuro, com a regulação dos recursos hídricos, o fornecimento de água, a regulação da qualidade da água, a prevenção de cheias, de fenómenos como este, por exemplo, que ainda agora vimos, infelizmente, ocorrer no Brasil, mas são também importantes áreas de refúgio para a biodiversidade e assumem um papel nuclear na generalidade das estratégias de conservação da natureza, desde a escala global até, obviamente, à escala nacional, como é o caso do território português. Sem perder de vista, obviamente, que são uma importante fonte de bens, de produtos, e são a base do sustento e da sobrevivência de muitas comunidades que vivem, de facto, baseadas ainda nestes recursos florestais. Essas diversas contribuições que as florestas e os outros ecossistemas nos dão para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência, foram recebendo vários nomes ao longo do tempo. São as contribuições da natureza para as pessoas e para o nosso bem-estar, são os chamados serviços dos ecossistemas, os serviços ecológicos que são prestados pelos vários tipos de ecossistemas e dos quais nós acabamos por beneficiar, muitas vezes sem que disso nos apercebamos. Temos hoje em dia a capacidade de produzir avaliações, quantificações, modelos cada vez mais sofisticados para quantificar os serviços ecológicos, não só das florestas, mas dos diversos tipos de ecossistemas. Temos modelos para os mais diversos tipos de serviços de ecossistema integrados em software, em plataformas de modelação
que estão disponíveis gratuitamente e que vocês podem descarregar até da internet e aprender a utilizar, com uma forte vocação espacial, são sistemas de informação geográfica, mas também com a aplicação, por exemplo, da inteligência artificial para análises cada vez mais avançadas sobre grandes volumes de dados para a quantificação e a previsão do potencial destes serviços de ecossistema prestados pelas florestas e pelos diversos ecossistemas à escala global. É evidente que há vários aspectos, várias características das florestas que contribuem para esta capacidade de prestar estes diversos serviços. Logo à partida, como é evidente, a importância da própria biodiversidade, a flora, a fauna que caracterizam os outros organismos do solo e não só que caracterizam a floresta, são fundamentais para assegurar a entrada e os fluxos de energia à superfície do planeta, são fundamentais para regular pragas e doenças, para dispersar frutos e sementes, como base de sustento também. Algumas espécies de plantas e animais são alvo de colheita ou de caça por algumas comunidades ainda, como base para a sua alimentação, e portanto interessa-nos obviamente avaliar em cada momento e monitorizar o estado da biodiversidade como um indicador fundamental para compreendermos o estado das florestas e dos outros ecossistemas à escala global. Por outro lado, como eu vos disse, a floresta também contribui para a conservação da biodiversidade. Não só a biodiversidade contribui para o funcionamento da floresta, mas também a floresta constitui um importante, e os vários tipos de floresta constituem importantes refúgios para a biodiversidade, desde as florestas boreais da Sibéria e do Canadá até às florestas tropicais da Amazónia ou da África Equatorial, são de facto importantes refúgios de biodiversidade, são aquilo que se chamam hotspots de biodiversidade que contribuem para a conservação de uma larga fatia da biodiversidade à escala global, sem perder de vista, obviamente, as nossas florestas temperadas e mediterrânicas, que em Portugal e por toda essa Europa contribuem também para a conservação da biodiversidade e para o cumprimento de compromissos internacionais de conservação da biodiversidade que Portugal foi assumindo ao longo do tempo. Obviamente que para bem gerir estas capacidades intrínsecas da floresta precisamos de informação. Essa informação é recolhida hoje e sistematizada e analisada com base em plataformas cada vez mais sofisticadas, que vão desde a componente da recolha, por exemplo, de imagens de satélite de grande valor informativo, até ao fornecimento de indicadores e a sua monitorização ao longo do tempo, com recurso a grandes, digamos, capacidades computacionais instaladas para analisar grandes volumes de dados. Fornecem-nos informação como, por exemplo, este mapa da cobertura florestal atual, fornecido pela Agência Espacial Europeia, de que Portugal também é membro e membro associado, e que fornecem, obviamente, quando recolhidas ao longo do tempo, informação sobre quais são as tendências da floresta, onde é que ela está a aumentar, onde é que está a diminuir e quais são as implicações dessas tendências. É também importante, obviamente, atendermos àquilo que são as ameaças e os fatores que fazem ou que colocam em causa essa potencialidade de as florestas nos fornecerem estes serviços, e são muito diversas essas ameaças, desde as alterações climáticas, sobre as quais já falamos, e é necessário, obviamente, adaptar a floresta e o setor florestal ao impacto dessas mudanças climáticas, a expansão de pragas e de doenças que podem provocar danos quer económicos, quer ecológicos, muito substanciais, por vezes em áreas muito extensas, como é o caso desta imagem proveniente da floresta boreal do Canadá, a expansão de plantas e outros organismos exóticos invasores. Todos nós conhecemos as mimosas e acácias, que são um dos principais organismos invasores das nossas florestas, mas também outras espécies que, através das suas características, são capazes de induzir a ocorrência do fogo de grandes incêndios que se tornam difíceis de controlar, tirando depois partido da ocorrência desses incêndios para passar a dominar o local. É aquilo que se chamam espécies pirófitas, são espécies que induzem a ocorrência do fogo, procurando tirar partido precisamente dessa ocorrência. Os próprios incêndios e a dinâmica e a interação com as espécies invasoras, que vos falei há pouco. E, portanto, temos todo um conjunto de desafios que obrigam a novas abordagens e abordagens cada vez mais integradas, não só para o estudo e monitorização das florestas, mas, acima de tudo, para a sua gestão em diversas escalas. E para isso fazemos hoje o uso de uma panóplia grande de fontes de informação, de ferramentas, já vos falei sobre algumas delas, e logo à cabeça, obviamente, as constelações de satélites que orbitam o planeta Terra e que nos vão enviando cá para baixo todos os dias imagens, não só com uma grande
beleza do ponto de vista estético, uma grande leitura imediata do ponto de vista visual, mas também com um grande potencial informativo sobre diversos aspectos da floresta, por exemplo, a sua suscetibilidade a arder num determinado contexto, o que pode, obviamente, ser útil para gerirmos o risco de incêndio. Temos diversos programas, inclusive no contexto europeu, que nos vão sistematizando e disponibilizando gratuitamente esta informação, que agora utilizamos de uma forma muito regular, não só na investigação, mas acima de tudo no apoio à gestão, no sentido de tornar as florestas mais inteligentes, como sublinhava no título da minha comunicação, que geram produtos de grande qualidade para leituras, não só à escala global, mas depois através de sucessivas ampliações, como se estivéssemos no Google Earth, por exemplo, com uma grande capacidade de detalhar e discriminar os diversos tipos de florestas e o estado de conservação das diferentes florestas, a utilização de drones, se quisermos ter leituras mais locais e com um nível de detalhe muito mais elevado, mas também informações diferentes. Nós sabemos que ali está uma floresta, mas o que a mesma imagem nos pode dizer é que a floresta é mais fresca do que o resto da paisagem e pode constituir um refúgio contra ondas de calor, não só para nós humanos, mas também para a fauna que vive nesta mesma paisagem. E isto é informação extremamente útil, por exemplo, também para avaliar qual é que é a propensão desta floresta a arder caso haja uma ignição. Podemos utilizar as mesmas abordagens para saber onde estão as espécies invasoras, de mais diversos tipos, nos mais diversos contextos e nas mais diversas escalas, desde áreas de grandes dimensões até pequenas áreas de dunas no litoral onde encontramos este chorão das praias, que, como sabem, é uma espécie invasora e, portanto, temos hoje ferramentas, de facto, para responder a estes vários desafios. E estas abordagens e esta utilização cada vez mais regular de informação, de grandes volumes de informação, das tecnologias que estão associadas, têm vindo a conhecer coerência na UTAD e na Universidade do Porto através do desenvolvimento de algumas iniciativas, programas de investigação. Vou rapidamente terminar com nota a duas dessas iniciativas. Uma delas é o Laboratório Colaborativo para a Floresta e a Gestão do Fogo, chamado ForestWise, sediado na UTAD, mas também com parceiros, quer na academia, quer no setor privado, no Porto e noutras regiões do país. ForestWise tem vindo a desenvolver e a implementar uma agenda de investigação, onde se insere, por exemplo, este projeto, o Replant, que junta entidades, quer do setor técnico-científico, ou seja, da academia, mas também do setor empresarial, no sentido de desenvolver e transferir para a prática as melhores formas e as boas práticas de gerir a informação, de gerir a floresta, assente na capacidade de nos documentarmos sobre a floresta e sobre o seu estado, ou seja, a recolha de informação através de infraestruturas de monitorização, de redes de sensores, de câmaras fotográficas, de sensores que medem parâmetros do ambiente, a integração com drones e com satélites e, portanto, todo um conjunto de fontes de informação que se pretende que sejam integradas para uma leitura mais completa da floresta e para nos informar sobre as opções de gestão que temos pela frente. A segunda iniciativa, e para terminar, que gostaria de vos dar nota, é este programa de investigação de excelência em biodiversidade e recursos naturais, o Biopolis, sediado aqui na Universidade do Porto, mas também com uma parceria abrangente. No âmbito dessa iniciativa, dar-vos breve nota de dois projetos que, de alguma forma, utilizam e implementam estas ideias e estas tecnologias. Um desses projetos chama-se Severus PT, Severus Portugal, e tem por objetivo utilizar imagens de satélite para medir, para aferir e até para prever a severidade de incêndios passados e futuros, no sentido de apoiar a gestão florestal e de melhor gerir o risco de incêndio e a ocorrência de fenómenos extremos, nomeadamente incêndios de grande intensidade e de grande severidade, um conjunto de objetivos que não vale a pena estar agora a detalharmos. E, finalmente, o projeto FireSmart, como o próprio nome diz, pretende desenvolver territórios e florestas que sejam inteligentes perante o desafio do fogo e o desafio dos incêndios. É um projeto bastante abrangente, que envolve diversos domínios e que tenta, acima de tudo, procurar encontrar respostas integradas, mas inspiradas naquilo que é o funcionamento da natureza, aquilo que hoje se chama as Nature-Based Solutions,
para melhor fazermos a gestão preventiva do risco de incêndio e manter a capacidade das florestas e dos outros ecossistemas nos fornecerem os serviços ambientais e os produtos de que nós dependemos. Mas melhor do que eu, um breve vídeo de 2 minutos que vos convidava a visualizar de seguida vai explicar-vos aquilo que é o projeto Fire Smart, aquilo que pretende em termos de visão, e no final estarei obviamente disponível para discutir convosco, conversar, para esclarecer as questões que possam ter. Muito obrigado. Among other natural disasters, extreme wildfires have become usual protagonists of daily news around the globe. Southern Europe has seen a particularly large increase in the frequency of wildfires and its burned areas, causing severe economic and biodiversity losses. One of the main causes is the abandonment of agricultural land, which contributes to forest densification and vegetation encroachment. This means wildfires have more fuel available to grow. These effects are accentuated by extreme weather events such as high-speed winds and hot, dry periods, which are becoming more frequent every year due to climate change. Unfortunately, the only strategy against uncontrolled wildfires to date is to suppress them when it's already too late. Now, a team of researchers from Spain and Portugal have come up with a solution, and it is called FireSmart. A FireSmart approach is a promising combination of management strategies designed to create fire-resistant and fire-resilient landscapes. Scientists use mathematical and computational models to study fire management interventions in multiple scenarios in order to identify nature-based solutions to wildfires. This research has demonstrated that returning to farmlands can reduce fire hazards, as it creates more open spaces and reduces the available fuel. Also, FireSmart has shown the importance of some species in fire evolution. It's a good idea, for example, to replace highly flammable pine trees with native oaks, which burn more slowly. The integration of these FireSmart strategies can hinder wildfire growth and enhance biodiversity conservation, while boosting carbon sequestration from the atmosphere and regulate climate. When abandonment of land is inevitable, scientists found that letting nature grow without human intervention, a process known as rewilding, can be beneficial for some species and climate regulation services. However, researchers propose using unplanned and prescribed fires as a vaccine that can shape landscapes by creating key open spaces and reduce extreme wildfires while preserving biodiversity. These valuable findings should inform effective fire management policies to protect our landscapes and societies for a safer and more sustainable future. Muito bem. Caso haja alguma questão, vamos conversar um bocadinho. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, professor, pela interessante apresentação. Não temos nenhuma questão, mas convidamos todos os interessados a visitar o stand e a colocar lá questões que os professores estarão disponíveis para responder. Vamos agora fazer uma pausa para o almoço. Sim. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Deus bendiga a todos.